Olá pessoal, eu sou Cláudio Dantas, chefe de cozinha, e estou aqui em parceria com o Supermercado Panelão para a gente levar até você mais um programa Panelão de Sabores. Bem pessoal, então para a gente fazer um risoto tradicional delicioso, o mais importante, o grande segredo é a gente preparar um caldo de legumes natural. Eu vou passar aqui para vocês os ingredientes do caldo de legumes e os ingredientes do risoto. Depois eu vou fazer o passo a passo para vocês separadamente de cada um, tá bom? Acompanhe comigo. Para o caldo, vamos precisar de uma panela grande cheia de água fria, tá? E aí, anotem: alho poró, salsão, cenoura, uma cabeça grande de cebola, uma cabeça de alho e as ervas aromáticas, tomilho, alecrim e folha de louro. Isso tudo vai ser cortado, a gente chama de merripuá. São cortes irregulares só para compor dentro da água e a gente extrair o sabor desses elementos. O alho poró, vamos separar aqui, ó, a ponta das folhas, que a gente pode utilizar em outro preparo. Lembrando, pessoal, que todos esses vegetais eles foram devidamente higienizados. Alho poró, cortei, tamanhos grandes mesmo, vamos para dentro da panela de água fria, certo? O salsão, vamos picar ele também irregular. Se quiser usar as folhas também, pode adicionar ao preparo, ao caldo. Cenoura, vou cortar aqui em rodelas. Cebola, vamos fazer um corte aqui em cruz. Depois a gente corta pela metade. E a cabeça de alho a gente pega um corte só no centro e adiciona tudo isso à água. Bem, foi com casca e tudo, o alho não tem importância, porque a gente vai coar esse caldo aqui, tá bom? As ervas aromáticas, pessoal, a gente deixa para utilizar no final do caldo, porque se a gente começar o cozimento, pode ser que dê um pouco de amargor e tudo, então a gente cozinha por horas esse caldo aqui, em fogo baixo. O ideal é que fique aqui no mínimo umas 3 horas de cozimento, tá? Então eu tenho o costume de cozinhar, coar, colocar num saquinho plástico ou numa vasilha plástica e colocar no congelador. Toda vez que eu vou fazer um risoto, já tenho o caldo pronto. Pega essa dica. Então as ervas aromáticas, deu as 3 horas de cozimento, faltando uns 15 minutos para você desligar, aí você coloca as ervas para elas só dar o aroma no caldo. Bem, pessoal, todos os vegetais já estão aqui dentro da água, como eu disse antes, a água fria. Agora eu acendi o fogo e ela vai começar um cozimento lento, tá? Por um período aí de umas 3 horas, fogo baixinho. Enquanto esse caldo está sendo preparado aqui, eu vou falar para vocês os ingredientes para o risoto, tá bom? Arroz para risoto, o ideal é que seja um arroz arbóreo ou carnaroli, tanto faz. Eu trabalho com o arroz arbóreo, o cozimento dele é um pouco mais rápido. Uma cebola média, parmesão ralado na hora, importante que seja parmesão fresco, raladinho na hora, tá? Manteiga geladinha, nós vamos cortar em cubinhos, deixar gelado para finalizar o risoto. E vinho branco seco, um vinho de qualidade que você tomaria para acompanhar o próprio risoto. Bem, o risoto vai ser preparado, não tem uma regra geral, tá? Tradicionalmente na Itália, se faz risoto numa caçarola normal, numa panela alta. A gente vai fazer aqui hoje numa wok, dá mais talvez rapidez, porque fica volátil o álcool, evapora mais rápido e fica mais fácil também de trabalhar aqui, tá bom? É bom que seja antiaderente, que a gente tem que mexer o tempo todo e o risoto não pode grudar no fundo da panela. Bem, pessoal, o nosso caldo já está aqui finalizando. Aquele tempinho final que eu falei para vocês de utilizar as ervas aromáticas
Vou colocar aqui para puxar os aromas dessas ervas. Aqui tem alecrim, tomilho e folha de louro, ok? Então, deixar aqui só uns 15 minutinhos. Enquanto isso, eu vou picar a cebola para ser utilizada no preparo do risoto, tá bom? Importante, aquele corte no centro para a gente ter uma superfície plana e dar mais segurança na hora de cortar. Isso é uma dica do chefe. E aí nós vamos fazer esses cortes aqui, ó, paralelos, porque a cebola, eu sempre falo, ela já tem um corte natural, que são as suas camadas. E aí a gente vai fazer esses cortes paralelos e depois perpendiculares. Que a ideia é fazer o corte brunoise, que são cubinhos bem pequenos. Feito isso, nosso mise en place do risoto já está pronto. Todos os ingredientes aqui à mão. Tudo pronto, pessoal. Panela já organizada aqui, todos os ingredientes. Nós já coamos o caldo, ele está ali naquela panela. E nós vamos deixar o caldo sempre no fogo baixo para ele manter uma temperatura bem quente e trabalhar na panela do risoto aqui ao lado, tá bom? Tenha em mãos uma concha para você regar de tempos em tempos esse risoto. Ele precisa de ser hidratado sempre que abaixar a água do risoto, tá joia? Vamos ligar aqui o fogo, colocar aqui uma gordura, eu gosto sempre de usar manteiga, para a gente dar uma dourada na cebola, tá? Até ela ficar translúcida, totalmente translúcida. O risoto é um prato muito simples de fazer. Com o tempo e a prática, você vai adequando aqui a sua própria técnica. Tem gente que gosta de usar o fogo sempre alto, né? Tem gente, dependendo da situação, a gente controla o fogo, abaixa, levanta, porque se você estiver fazendo muitos preparos ao mesmo tempo, se você colocar um fogo alto no risoto, você não pode nem piscar, não pode pegar outra coisa, você tem que estar aqui acompanhando ele o tempo todo. Se você controlar um fogo um pouco mais baixo, você pode parar um pouquinho, finalizar outra coisa ali, fazer um corte que dá para trabalhar. Bem, pessoal, uma vez que a cebola já está toda translúcida, nós vamos agora adicionar o arroz. E aí nós vamos deixar esse arroz fritar. Uma característica que ele fica depois, quando ele chega no ponto, é que ele fica só com o miolinho do grão branco, tá? Toda a extremidade dele também fica translúcido. Nessa hora é bom mexer bastante para a cebola não queimar. Aqui a gente já prepara a garrafa de vinho branco. Vinho branco sempre seco. E qual a quantidade? Assim que ele tampar, ficar na mesma superfície do arroz. Bem, aqui eu já dei uma fritada no arroz. Vamos aumentar o fogo um pouquinho, novamente. E eu vou entrar com o vinho. Deixa eu espalhar o arroz aqui, porque eu preciso de vinho só para cobrir o arroz. Cobrir o arroz. E agora esse arroz vai soltar o amido, vai dar aquela cremosidade. Sempre mexendo. E esse tempo também o álcool está evaporando. Bem, aqui nós já percebemos, antes do arroz secar, que ele já trabalhou aqui bem o amido, já está bem cremoso. E agora nós vamos começar a hidratar esse arroz de 2 em 2 conchas, com o caldo que está aqui do lado, no fogo baixo. Então colocou 2 conchas, mexe, vai mexendo até ele começar a secar novamente. O que não pode acontecer com o risoto é deixar ele secar na panela, nem grudar. Então você pode parar um pouquinho, porque todo mundo fala tem que mexer sem parar. Não, você pode parar aqui, arrumar alguma coisa aqui do lado, voltou antes dele grudar na panela. E esse processo vai se repetindo até você provar o grão. Quando ele perder aquela textura arenosa, quando ele estiver já al dente, aí nós adicionamos os outros elementos.
Tem gente que gosta do risoto mais al dente, tem gente que gosta do risoto mais cozido. Bem, pessoal, então nós estamos aqui no início ainda do cozimento e uma coisa que é importante é o seguinte: colocar sal nesse risoto. Cuidado com o sal, não pode ser muito, porque o queijo parmesão ele já é bastante salgado e a gente vai finalizar com o parmesão. Então aqui nós colocamos o sal. Se você quiser uma cor no risoto, você pode adicionar uma cúrcuma, um colorau, alguma coisa assim, tá? Vou colocar um pouquinho de cúrcuma. Cúrcuma é o açafrão que a gente conhece aqui, o açafrão da terra. Não coloque demais para ele não roubar o sabor do risoto. Finalizamos o risoto. Chegou no ponto ideal para mim. Desliga o fogo. Vamos acrescentar aqui o parmesão ralado fresco e os cubinhos de manteiga gelada. Mexer até essa manteiga incorporar ao risoto. Então ele vai derreter todo. Mexeu com o fogo desligado, incorporou ao risoto. Vamos tampar por alguns minutos e preparar aqui o prato para a gente fazer a finalização, tá bom? Bem, pessoal, agora a finalização aqui com o ragu de ossobuco. Essa parte é tão importante quanto todo o preparo, porque agora você vai apresentar para o seu convidado o prato. Então você faz a base com o risoto, coloca o ragu por cima sem tampar todo o risoto, para que apareça os dois pratos, os dois elementos, né? E uma decoração, vamos colocar aqui um raminho de manjericão, 2 tomatinhos, para dar uma cor nesse prato. Com simplicidade, sem perder aí sua riqueza de sabores. Espero que vocês tenham gostado. Pratique em casa. Marque a gente aí no Instagram, Cláudio Dantas Gastronomia. E a gente vai para o próximo vídeo em breve. Panelão de sabores.